Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava ouvindo atentamente a fala dos nobres vereadores e eu tenho no meu gabinete, pedi para o meu assessor me trazer, eu vou tirar uma cópia para o nobre vereador politizador. Ele afirmou que os deputados não têm emendas para Campinas, tem 42 milhões para Campinas. Eu vou tirar uma cópia, vou entregar para o vereador, porque eu sei que foi uma falta de informação apenas, né? Aqui tem verbas para saúde, educação, cultura, trabalho e assistência social, um total de 42 milhões de emendas. Inclusive, e vários deputados, aqui tem vários nomes, não vou citar, eu tiro uma cópia e entrego para o vereador, que foi apenas uma falta de informação, né? Recentemente, dia 19, por exemplo, foi entregue, claro, alguém pode dizer que não é nada para o estado de São Paulo, que tem tantos municípios, o deputado legisla para todas as cidades. Embora eleito por uma cidade, mas ele tem que olhar todas as cidades, não pode... diferentemente do vereador. Sim, já pensou se o vereador só olhar para um bairro especificamente, desprezar os demais locais da cidade? Não pode. Então, também a gente não pode querer fazer certas comparações falaciosas, enganosas. Precisa ser responsável quando fala aqui sobre funções de cada esfera da União, do Estado e do município. Não dá para fazer certas comparações, isso é incoerente, injusto. Tem que haver seriedade a hora que fala sobre cada função. Eu dou um exemplo aqui, recentemente, eu acompanhei e fui recebido pelo nobre secretário Valdir Terrazan, nós estávamos, levei em mãos uma emenda do deputado Paulo Freire, de revitalização do Bosque do Jequitibá, está na mão dele, são 500 mil reais para ajudar, né? Ajudar a revitalização. Então, esse é apenas um pequeno exemplo, revitalização do bosque. Mas o vereador Ângelo já apontou outros, de maneira que eu, sinceramente, eu acho que é leviandade expor autoridades como os nossos deputados, querendo que eu mesmo haja como o papel de um vereador. Me desculpa, mas eu vejo isso como leviandade. Tem que ser mais responsável usar essa tribuna aqui, pesquisar um pouco melhor, tem que buscar mais informações, não é vir aqui vomitando um monte de assuntos sem pé, sem cabeça. Nós precisamos ser mais responsáveis, nós estamos em uma casa séria, de vereadores responsáveis, e é muito fácil expô-los sem documentos. Então eu vou passar não só para o vereador, mas para quem quiser, está aqui à disposição das emendas dos deputados eleitos por Campinas, mas que tem também que pensar no estado de São Paulo e no Brasil. Em pensar no país. Então, eu apresento aqui, senhor presidente, as emendas estão aqui em minhas mãos, os documentos, mas são documentos públicos. Basta uma pesquisa cuidadosa, que a gente acha. Então, eu quero apenas fazer essa colocação aqui e parar de leviandade. Acho que nós temos que ter um pouquinho de seriedade, respeitabilidade, e não ficar simplesmente fazendo certas declarações comprometedoras que a população pode interpretar diferente. A população que está nos acompanhando, de repente, faz uma interpretação equivocada, e isso não é correto. Não há essa necessidade. Então, aqui estão os documentos, e é importante que os munícipes compreendam as funções, as esferas de atuações de cada pessoa eleita democraticamente e o trabalho que eles estão fazendo, cada deputado federal, deputado estadual e o vereador também. Eu escuto também a crítica aos vereadores, o vereador não faz nada.
Bom, basta acompanhar o trabalho de cada um. Então é leviandade sim dizer que os nossos legisladores não estão fazendo nada. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara que nos acompanham até o presente momento. Senhor presidente, ouvi atentamente a fala dos nossos companheiros que me antecederam, já falei sobre o assunto e, portanto, só vou fazer uma rápida reflexão de que apresentei emendas aqui de deputado Paulo Freire, recentemente encaminhamos para o secretário de Serviços Públicos, Valdir Terrazan, emenda de R$500 mil para ajudar a revitalização do Bosque dos Jequitibás, e outros deputados têm várias emendas na área da saúde e da educação, perfazendo o total de aproximadamente 42 milhões. De maneira que os deputados da nossa região têm atentado, sim, para a realidade da cidade e para outras cidades também. Portanto, entendi que a colocação do vereador que fez uma dissertação, provavelmente faltaram essas informações a ele. Eu estarei encaminhando para o nobre vereador essas informações, vou entregá-los em mãos, já falei com ele, vou tomar um café com ele, vou entregar em mãos. Às vezes faltam informações mesmo e a pessoa, no momento de emoção, acaba fazendo algumas colocações inapropriadas e, de qualquer maneira, eu acho o debate importante. A gente trazer esse tema aqui para casa é importante, é um debate. Senhor presidente, hoje pela manhã nós tivemos audiência pública aqui e foram debatidos temas importantes para a nossa cidade. Um deles é o plano da questão dos resíduos. Os resíduos entulhos, resíduos sólidos, resíduos de construções, já que nós temos tido um sério problema na cidade de Campinas, e o grande problema não é nem de não ter uma lei, mas é a fiscalização. Nós temos um problema de fiscalização. Aqui estava o munícipe, o doutor José Solimão, se não me engano, e ele, ou Salomão, acho que José Salomão, e ele pontuou uma coisa bastante interessante. Ele disse assim: não basta ter lei, tem que ter fiscalização eficiente, senão não resolve. Tem leis boas, leis sérias, leis importantes, razoáveis, mas sem uma fiscalização séria, uma fiscalização efetiva, não há o cumprimento dessa lei. O que eu tenho observado? Praças públicas estão sendo depósitos de resíduos de construção, restos de construção. Então, você observa o que está ocorrendo com as nossas praças. Pessoas que vão fazer suas reformas, suas construções, não sabem ou não querem dar o destino adequado para esses resíduos e acabam deixando nas nossas praças. E isso é uma coisa horrorosa, porque você acaba criando um hábito errado, equivocado e emporcalhando a nossa cidade. Recentemente eu fui com um morador aqui, o seu Edmur, que é um morador ali da rua da Serra do Mar, aqui no Jardim Novo São José, e eu fiz uma denúncia aqui na casa sobre sacos plásticos de sujeira que jogaram na praça Dr. Vani, uma praça iluminada que é cuidada pela municipalidade, mas algum morador que ainda não aprendeu o que é cidadania colheu o lixo e pôs nos sacos plásticos, sanitro, e jogou na praça, 7 sacos plásticos. Ficou muito visível e isso obviamente cria uma espécie de lixão e outras pessoas seguem esse mesmo modelo equivocado e isso é reproduzido, e isso é horrível. E eu sempre, como eu trabalho com jovens, com adolescentes, com parte também da criança, nós sabemos que a criança aprende muito por referência, por exemplos, né? Ela vê o comportamento do adulto e, de acordo com o comportamento do adulto, ela então tem o discernimento de aquilo ser correto ou errado. E quando se vê adultos jogando lixo nas nossas praças, nós estamos dando uma sinalização para as crianças que isso é correto,
por mais que existem leis, etc. E eu fiquei preocupado com aqueles lixos. Então, domingo, que passou agora, eu fui com o seu Edmuro, um morador aqui, ver o que tinha dentro daqueles sacos que foram jogados na Praça Doutor Vani. Senhores vereadores, senhores que estão nos acompanhando, tinha folhas de árvore. Quer dizer, custava levar, poderia jogar as folhas na praça, não tem problema. Poderia, porque realmente as árvores estão ali, isso aí pode virar o próprio humus, né? Isso aí não há problema. Mas custava ter deixado então ali as folhinhas, ou o matinho que foi cortado, colocar nos pezinhos das árvores e tal. Não, simplesmente deixar dentro de um saco preto enorme, 5 sacos lá. E nós então fomos, pegamos, jogamos as folhinhas, deixamos, recolhemos aquilo. Então você vê que são atitudes assim de uma falta de cidadania, de respeito com o meio ambiente, respeito com as pessoas, respeito com a cidade. E hoje nós debatemos aqui esse plano que será em audiência pública, mas que será apreciado, esse novo projeto de destino adequado para os resíduos. E realmente nós esperamos que haja uma solução ambientalmente correta para o destino desses resíduos, que eles realmente sejam reaproveitáveis, e que nós tenhamos uma cidade, então, que pense nessa possibilidade de melhoria e de qualidade de vida. A IPTV fez uma reportagem muito longa sobre o problema da Gargantilha, daquele bairro, que é um bairro isolado, e que falta asfalto e é usado, os resíduos são jogados na rua. É uma coisa horrorosa o que a gente pôde ver pelas filmagens, caminhões jogando na rua, impedindo o carro, impedindo o acesso, e também não sendo espalhado adequadamente, não passando equipamentos adequados para dar condições de acesso a essa população que sente-se, obviamente, completamente desprezada, isolada, sem ser acolhida no município, considerado um município que tem recursos para desempenhar e resolver essas questões. Então, senhor presidente, tivemos uma audiência pública de manhã aqui muito interessante, com a participação de um público interessado nos assuntos. O secretário Alair também expôs o problema das macrozonas e da necessidade de ampliação de prazo, já que não dá mais para cumprir o calendário que se pensava até o final do ano de 2011, depois até 2012, agora é 2013. Mas que há também um problema na cidade. Sem ter um ordenamento sério, nós não conseguimos desenvolver as atividades que precisam ser desenvolvidas. Mas, segundo o secretário, prazo esticando para 2013, haverá possibilidade de pelo menos 7 macrozonas serem concluídas, analisadas e feitas as audiências públicas que têm que ser feitas mesmo. E finalmente, senhor presidente, nós temos amanhã um debate nessa casa a partir das 10 horas. A Comissão de Constituição e Legalidade traz o tema novamente da discussão salarial, que eu nem sei porque chama salário, porque na verdade são subsídios, né? Não são salários. O interessante é que recentemente eu tive uma experiência bastante interessante aqui, presidente. Minha filhinha nasceu e eu achei que eu tinha direito à licença paternidade, porque isso aí está na Constituição Federal. Espante os senhores, quando eu cheguei aqui na consulta, me falaram que eu não tinha direito à licença paternidade. Falei, mas a minha filha está na UTI, ela é prematura, eu preciso ir para o hospital. Mas primeiro o senhor tem que vir responder chamado, porque o senhor não é assalariado, o senhor ganha subsídio, o senhor não é um trabalhador comum. Quer dizer, me surpreendeu, eu até então achava que era salário. Então não é discussão salarial amanhã, é discussão de subsídio. E o vereador, por não ser assalariado, não tem direitos como o trabalhador comum tem. E um deles é a questão da... E aí me chamou a atenção, eu quis perguntar, mas e uma mulher? No caso, nós temos uma vereadora, como é que faz? Se ela, então, ficar gestante para ter um filho, como é que faz? Não tem direito de licença maternidade. A vereadora não terá direito. Mas como? Se ela dar à luz, se vier um...
aí vai sair como doença. Veja que loucura. Aí pega uma licença como se fosse, mas gravidez não é doença. Então veja, são coisas interessantes para a gente debater, e amanhã nós teremos a oportunidade, senhor presidente, de debatermos essa temática de reajuste de subsídio a partir das 10 horas aqui nessa casa, e essa foi uma chamada da Comissão de Constituição e de Legalidade. São essas minhas considerações, senhor presidente Paulo Oia. Muito boa noite a todos os nossos amigos, vereadores e que nos acompanham pela TV Câmara.